Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York, uma tarde escaldante de verão. As ruas do centro da cidade fervilhavam de gente, buzinas soavam e as vitrines brilhavam sob a luz do sol. Madison Reynolds, uma mulher negra de 24 anos, caminhava confiante em direção à Elegance & Co., uma das lojas mais luxuosas do shopping. Ela usava um elegante vestido bege e carregava uma bolsa de couro, e seus olhos brilhavam de entusiasmo. Ela queria encontrar o presente perfeito para o aniversário de sua mãe. Ao passar pela porta, ela sentiu um olhar pesado. Derek Thompson, o segurança de 38 anos, estava parado ali, de braços cruzados com um olhar frio e desconfiado. "Ei, você!" gritou ele, assustando Madison. "Você vai me dizer o que está fazendo aqui?" Madison olhou para ele, surpresa, mas calma. Eu sou uma cliente, só quero dar uma olhada nos seus produtos", ela respondeu suavemente. Derek bufou. "Não estou brincando. Você parece suspeito." Sem aviso, ele a empurrou contra o balcão, revistou sua bolsa na frente dos clientes atônitos e a humilhou publicamente. Murmúrios irromperam ao redor deles. Madison, controlando a raiva, endireitou-se e respondeu simplesmente: "Eu não fiz nada errado. Você está errado." Os minutos se arrastaram. Derek continuou a acusá-la, humilhando sua dignidade e paciência. Madison sabia que não devia perder a compostura. A cena durou alguns minutos antes de ela sair da loja, de cabeça erguida, apesar da humilhação que sentia. O que ele não sabia era que Madison Reynolds não era apenas uma cliente. Ela era a única filha de Marcus Reynolds, o dono do shopping e empresário influente. E um dia, Derek descobriria que suas ações tiveram um preço. Na manhã seguinte, Madison acordou com a lembrança amarga do incidente. Cada movimento, cada palavra que Derek dizia ainda ecoava em sua cabeça. Ela tentará manter a calma, mas a vergonha imposta por aquele segurança arrogante e racista ainda queimava. O shopping já fervilhava de entusiasmo. Os funcionários cochichavam entre si sobre o que acontecerá no dia anterior. Vários clientes haviam tirado fotos ou vídeos, alguns dos quais já circulavam nas redes sociais. Madison, consciente de sua dignidade, sabia que precisava agir com cautela e inteligência. Ela decidiu não fazer cena, mas sim ir à gerência relatar o incidente. Entrou na sala administrativa, onde foi recebida por alguns assistentes nervosos. "Sou Madison Reynolds." Ela começou calmamente. "Gostaria de relatar um incidente que ocorreu na sua loja ontem." Os assistentes trocaram olhares estranhos. Um deles sussurrou: "Você é filha do Marcus Reynolds?" Madison simplesmente assentiu. Sua presença já inspirava respeito. Ela relatou os eventos, detalhando como Derek a havia humilhado, revistado e acusado sem motivo. Cada palavra era precisa, cada gesto lembrado com clareza. Enquanto isso, Derek, em seu escritório, ainda não sabia que o caso estava prestes a alcançá-lo. Sua arrogância de ontem já estava se transformando em ansiedade incipiente. Do lado de fora, vários clientes que haviam presenciado a cena do dia anterior cochichavam entre si, chocados. Alguns até filmaram a cena, e os vídeos rapidamente circularam nas redes sociais. A reputação do shopping estava em jogo. Madison, apesar de sua raiva interior, manteve uma postura calma e digna. Ela sabia que o verdadeiro poder não residia na vingança imediata, mas na justiça e na verdade. E um dia, em breve, Derek entenderia que seu comportamento teria consequências que ele jamais imaginara. No dia seguinte, Marcus Reynolds, o empresário influente e proprietário do shopping, decidiu realizar uma inspeção surpresa em sua boutique de luxo. Ele ouvirá rumores da administração central sobre um incidente envolvendo um cliente, mas ninguém ousou lhe dar todos os detalhes. Ao entrar na loja, Marcus notou imediatamente o clima tenso. Os funcionários evitavam seu olhar, e Derek, o segurança, mantinha-se ereto, visivelmente nervoso. "O que está acontecendo aqui?" Marcus perguntou com a voz firme, mas calma. Derek, tentando parecer confiante, respondeu: "Nada, Sr. Reynolds. Está tudo sob controle." Marcus franziu a testa e observou a cena. Seus olhos encontraram os de Madison, que acabará de entrar com a dignidade intacta, apesar da humilhação do dia anterior. "Madison", disse ele suavemente, mas com autoridade. "O que aconteceu aqui ontem?" Madison explicou a situação com calma e precisão. Como Derek a acusou falsamente, a revistou na frente de todos e a humilhou sem motivo. Ela detalhou os gestos, as palavras e as reações dos clientes. Marcus ouvia atentamente, cada detalhe reforçando sua raiva silenciosa.
Derek, por sua vez, sentia sua arrogância se esvair diante da gravidade da situação. Ele não sabia com quem estava lidando. Derek Thompson, disse Marcus, virando-se para ele, você desrespeitou minha filha e os clientes deste shopping. Seu comportamento é inaceitável. Derek tentou se justificar, gaguejando desculpas fracas e confusas, mas Marcus permaneceu impassível. Não há desculpa que possa desfazer a humilhação que você causou. Você está imediatamente suspenso e uma investigação será conduzida. Os funcionários e clientes presentes assistiam, espantados. Pela primeira vez, Derek sentiu sua pretensão de autoridade desaparecer. A garota que ele havia humilhado não era apenas uma cliente, era filha do dono, e sua posição era inatacável. Madison, no entanto, permaneceu calma. Seu olhar dizia tudo. A dignidade nunca se perde, mesmo diante do ódio e da injustiça. Derek, no entanto, começou a entender que suas ações teriam um preço. Poucas horas após a inspeção surpresa, Marcus Reynolds chamou Derek Thompson ao seu escritório. O segurança, ainda atordoado pela descoberta de que a cliente humilhada era filha do proprietário, entrou com uma postura forçada de confiança. Mas Marcus podia sentir seu desconforto e nervosismo. Sente-se, Derek, disse Marcus calmamente, com as mãos cruzadas sobre a mesa. Derek obedeceu, tentando parecer confiante, mas suas mãos tremiam um pouco. Você sabe por que está aqui, começou Marcus com a voz firme. Ontem você humilhou uma cliente na frente de todos. Uma cliente que, para sua informação, é minha filha. Derek engoliu em seco, gaguejando. É, senhor Reynolds. Eu pensei que ela... Marcus levantou a mão para interromper o pedido de desculpas constrangedor dela. Você pensou, o quê? Que poderia humilhar alguém sem consequências? Que sua posição como segurança lhe dava esse direito? Derek permaneceu em silêncio. Ele sabia que nada do que dissesse poderia apagar o que havia feito. Marcus se inclinou um pouco para frente, seu olhar penetrante. Derek, seu comportamento é inaceitável. Você abusou de sua autoridade e desrespeitou uma pessoa digna e respeitada. Jamais tolerarei isso em meus estabelecimentos. Você está imediatamente demitido. As palavras soaram como o estrondo de um trovão. Derek, atordoado, não conseguiu responder. O orgulho que ele pensava ter havia desaparecido. Pela primeira vez, sentiu vergonha de suas ações. Marcus continua. E deixe-me ser claro, não se trata apenas de perder o seu emprego. O que você fez tem consequências jurídicas e na mídia. Seu comportamento jamais será esquecido. Derek abaixou a cabeça, incapaz de encarar o poderoso empresário. Ele entendeu que sua arrogância de ontem havia se transformado em um desastre pessoal. Enquanto isso, Madison, presente no escritório, mas em silêncio, observava a cena. Sua calma e dignidade eram imutáveis. Ela sabia que a justiça não precisava de violência ou raiva para triunfar. Ela acabará de ver seu pai, Marcus Reynolds, exercer o verdadeiro poder, o da responsabilidade e da justiça. Derek saiu do escritório alguns minutos depois, envergonhado e humilhado, enquanto Madison e Marcus trocavam um olhar cúmplice. A lição havia sido aprendida. Ninguém está acima da dignidade humana. A demissão de Derek Thompson espalhou-se rapidamente por todo o shopping. Os funcionários, aliviados, mas ainda chocados com o incidente, começaram a compartilhar suas histórias com seus contatos e nas redes sociais. Vários clientes que testemunharam a humilhação de Madison postaram vídeos e mensagens indignadas. Em poucas horas a história viralizou. Os comentários abundaram, indignação, apoio a Madison e condenação do comportamento racista do segurança. Alguns veículos de comunicação locais até publicaram a história, destacando a arrogância e o abuso de poder de Derek. Derek, agora em casa, olhava ansiosamente para o celular. Cada notificação parecia mais uma prova de que sua reputação estava destruída. Ligações de recrutadores ou de outras empresas não chegavam. Seu nome era associado à humilhação pública e ao racismo. Pela primeira vez, ele sentiu o verdadeiro peso de suas ações. Enquanto isso, Madison continuou sua vida normalmente, mas com uma sensação renovada de confiança. Ela recebeu muitas mensagens de apoio de clientes, amigos e até mesmo estranhos, tocados por sua dignidade e autocontrole. Marcus, orgulhoso da filha, lembrou-a de que ela havia demonstrado algo muito mais importante do que vingança: resiliência. Dentro da loja, os funcionários contavam a todos que queriam ouvir como Derek havia sido confrontado por Marcus e Madison, e como havia saído da loja se sentindo humilhado. A reputação do shopping foi ainda mais fortalecida pela resposta rápida e justa de Marcus, que demonstrou que ele protegia seus clientes e sua família com integridade.
Derek, sozinho em casa, finalmente percebeu que sua arrogância tinha um preço alto: vergonha, perda de emprego e isolamento. Ele estava começando a perceber que a humilhação que infligiu a Madison não era direcionada a ela, mas a si mesmo. As repercussões sociais e profissionais o seguiriam por toda parte. E Madison, sem levantar um dedo em sinal de vingança, continuou a caminhar orgulhosamente, ciente de que o verdadeiro poder residia na dignidade e no respeito que cada um impunha a si mesmo. Poucos dias após o incidente e a demissão de Derek, Madison Reynolds decidiu transformar essa experiência dolorosa em uma lição para ele e para qualquer um que acreditasse que poderia humilhar sem consequências. Ela organizou um evento beneficente no shopping, convidando funcionários, clientes fiéis, discretamente Derek Thompson. O salão estava meticulosamente decorado, com iluminação suave e pôsteres destacando o compromisso do shopping com a igualdade e a dignidade humana. Os convidados chegavam, curiosos para ver o que a família Reynolds havia preparado. Derek, sem saber que seria confrontado, entrou e ficou imediatamente impressionado com a elegância do evento e a plateia atenta. Madison subiu ao microfone, calma e radiante. Obrigada a todos por estarem aqui, ela começou. Quero compartilhar uma experiência que tive recentemente. Uma experiência que me ensinou a manter a dignidade diante da injustiça e da humilhação. Todos os olhares se voltaram para ela. Derek sentiu um nó na garganta. Madison continuou. Ontem fui injustamente acusado, humilhado e suspeito sem motivo. Mas não estou aqui diante de vocês para buscar vingança, mas para mostrar que a dignidade e o respeito nunca dependem da posição ou autoridade de outra pessoa. Ela fez uma pausa, seu olhar pousando em Derek. Você, Derek Thompson, achou que seu papel de justiceiro lhe dava o direito de me humilhar, mas o que você fez só me deu a oportunidade de demonstrar minha força e coragem. A sala inteira ficou em silêncio, atenta a cada palavra sua. Derek sentiu-se tomado pela vergonha, incapaz de responder. A garota que ele havia humilhado não era apenas calma e digna, ela era poderosa, influente e respeitada por todos. Marcus Reynolds falou em seguida. Madison nos lembrou de uma lição vital: ninguém está acima da dignidade humana. Derek, seu comportamento não foi apenas inaceitável, foi vergonhoso. Derek ficou paralisado, ciente de que todos os convidados agora tinham uma ideia clara do que ele havia feito. A humilhação havia sido revertida. Ele era o culpado, sob o olhar crítico de todos. Madison conclui: a verdadeira força não está em humilhar os outros, mas em respeitar e manter a integridade de si mesmo. Obrigada a todos por apoiarem esses valores. A multidão aplaudiu com entusiasmo. Derek deixou o evento sem arrogância, marcado pela lição que jamais esqueceria. Madison, por sua vez, irradiava confiança e serenidade, tendo transformado a injustiça em poder e um exemplo para todos. Após o evento beneficente, Derek Thompson mergulhou em uma introspecção forçada. Pela primeira vez, ele entendeu que sua arrogância e comportamento racista tinham consequências reais e duradouras. Cada interação da noite anterior, cada olhar dos convidados e a calma imponente de Madison se repetiam em sua mente como um lembrete constante de sua vergonha. Ele tentou se reconectar com colegas e superiores para justificar suas ações, mas em todos os lugares que encontrou, as portas estavam fechadas. As mídias sociais e a mídia local amplificaram o incidente. Seu nome passou a ser associado à humilhação e ao racismo, e nenhum pedido de desculpas poderia apagar essa imagem. Enquanto isso, Madison continuou seu trabalho no shopping e seus projetos pessoais. Ela recebeu mensagens e ligações de apoio, mas permaneceu humilde. Ela sabia que a verdadeira vitória não estava na vingança, mas na dignidade e no respeito próprio. Marcus Reynolds, orgulhoso de sua filha, lembrou-a da importância de transformar a diversidade em uma lição para todos. Você mostrou que o verdadeiro poder reside no autocontrole, Madison. Derek aprendeu a lição, mas foi você quem elevou seu legado de dignidade. Derek, por sua vez, começou lentamente a vivenciar uma verdadeira mudança interior. Ele entendeu que suas ações não só haviam ferido Madison, como também exposto sua própria fraqueza e falta de valores. A lição de humildade foi dolorosa, mas necessária. Ele precisava encarar a realidade e aprender a se comportar com respeito, ou permanecer marcado pela própria vergonha pelo resto da vida. Essa humilhação reversa tornou-se um ponto de virada para ele. Derek entendeu que arrogância e falso poder não eram nada comparados à dignidade e integridade. E enquanto Madison continuava a caminhar com confiança, ele se viu sozinho com o peso de seus erros, percebendo que algumas lições nunca são esquecidas. Nas semanas seguintes, a vida de Madison Reynolds voltou ao normal, mas com mais confiança e equilíbrio.
O incidente com Derek Thompson e o evento beneficente atraíram a atenção da mídia e dos clientes, tornando-a um símbolo de dignidade e resiliência. Funcionários e clientes agora a tratavam com profundo respeito, admirando seu autocontrole diante da injustiça. Derek, por sua vez, tentava reconstruir sua vida. Após perder o emprego, procurou outras posições em segurança privada, mas seu nome já circulava nas redes sociais como o de um segurança racista e humilhante. Todas as entrevistas terminavam em rejeição, e cada tentativa de justificativa parecia reforçar a reputação que ele queria apagar. Em casa, Derek refletia sobre seus erros, revivendo a cena do evento beneficente inúmeras vezes. A garota que ele havia humilhado era respeitada não apenas pelo pai, mas por toda a comunidade. Madison havia transformado sua própria humilhação em força, e ele estava condenado a conviver com a dela. No shopping, Marcus Reynolds e Madison discutiram como transformar esse incidente em um exemplo para todos os funcionários. Marcus sugeriu a implementação de treinamento sobre respeito, igualdade e dignidade humana. Madison concordou com entusiasmo, vendo isso como uma oportunidade de mudar positivamente o ambiente de trabalho. A transformação não foi apenas para Derek, mas para todos. Uma lição de respeito e conscientização que até mesmo aqueles no topo ou em posições de autoridade devem aprender. Derek, isolado e marcado, começava a entender que sua arrogância não levaria a lugar nenhum. Enquanto isso, Madison caminhava pelo shopping, cumprimentando funcionários e clientes com um sorriso sereno. Ela agora personificava o poder da dignidade, mostrando que a verdadeira influência não vinha da autoridade imposta, mas da força interior e do autocontrole. Derek, por sua vez, confrontava sua própria fraqueza, percebendo que alguns erros nunca desaparecem e que o verdadeiro poder sempre reside no respeito e na integridade. A história de Madison Reynolds não se limitou ao shopping. Vídeos e depoimentos do incidente e do evento beneficente rapidamente se espalharam pelas redes sociais e pela mídia local. Logo, jornais e emissoras de televisão começaram a cobrir sua história como um exemplo de dignidade e coragem diante do racismo e da humilhação. Madison foi convidada a dar entrevistas, sempre com a mesma calma e humildade. Ela explicou como havia transformado a diversidade em força e como o autocontrole e a dignidade poderiam ter mais impacto do que a raiva ou a vingança. Os jovens, especialmente em sua comunidade, começaram a vê-la como um modelo a ser seguido. Sua história foi compartilhada em fóruns educacionais e programas de mentoria, inspirando aqueles que enfrentavam discriminação ou humilhação semelhantes. Derek, por sua vez, acompanhava esses acontecimentos com ansiedade e resignação. Cada menção a Madison na mídia era um lembrete de que seu comportamento tinha consequências duradouras. Ele entendia que o impacto de suas ações ia muito além da loja e de seu trabalho. Ele havia deixado uma marca negativa na empresa e perdido toda a credibilidade profissional. No shopping, Marcus Reynolds decidiu criar uma iniciativa permanente de respeito e inclusão. Ele nomeou Madison para liderar o programa, enfatizando o valor de suas experiências e sua capacidade de inspirar outras pessoas. Madison aceitou essa responsabilidade com orgulho e determinação, sabendo que sua coragem poderia mudar a vida de muitas pessoas. Assim, o legado de coragem de Madison foi estabelecido. Ela não apenas enfrentou e superou a humilhação, mas também transformou essa experiência em uma mensagem de força, dignidade e respeito para toda a comunidade. Derek, por sua vez, foi reduzido a um exemplo vivo das consequências do racismo e da arrogância, enquanto Madison se tornou um símbolo de integridade e poder moral. Madison Reynolds sabia que o verdadeiro poder não residia no confronto ou na vingança direta, mas no autocontrole e na dignidade. Junto com seu pai, Marcus Reynolds, ela decidiu usar o incidente para enviar uma mensagem sutil, porém poderosa, a Derek Thompson e a qualquer um que pensasse em humilhar alguém sem consequências. Implementaram uma campanha interna no shopping, treinamento sobre respeito, workshops de conscientização sobre diversidade e inclusão, além de um código de conduta rigoroso para todos os funcionários. Todos os dias, os funcionários viam Madison caminhar com confiança, interagir com os clientes com um sorriso calmo e profissional e lembrá-los, por meio de suas ações, do verdadeiro respeito. Derek, por sua vez, ainda tentava reconstruir sua vida, mas sabia que ficaria marcado por essa humilhação. Ele ouviu falar das iniciativas de Madison e de sua crescente influência. E cada sucesso que ela alcançava o lembrava de que havia perdido sua autoridade e controle no momento em que pensou que poderia derrubá-la. A sutileza da vingança residia no exemplo dado por Madison. Ela não estava tentando humilhar Derek ainda mais, mas cada gesto, cada sucesso,
Cada ação digna o confrontava silenciosamente com seu próprio fracasso moral. Ela havia transformado a humilhação sofrida em uma lição pública sobre o poder do respeito e da integridade. Os clientes e funcionários do shopping a imitavam. Seu comportamento inspirava respeito, lealdade e admiração. Derek, por outro lado, permaneceu como espectador dessa transformação, incapaz de desfazer seus erros e ciente de que a verdadeira vingança nunca vinha da raiva, mas da superioridade moral e da influência positiva que se exerce sobre si mesmo. Assim, Madison ensinou uma lição silenciosa, mas retumbante: o verdadeiro poder reside na dignidade, na paciência e na integridade, e aqueles que buscam humilhar os outros sempre acabam confrontando a força silenciosa daqueles que subestimaram. Algumas semanas depois, o shopping se sentia renovado. O treinamento de respeito e inclusão que Madison e Marcus implementaram transformou o ambiente. Os funcionários foram atenciosos e corteses, os clientes foram recebidos calorosamente e a história de Madison serviu de referência para todos. Madison caminhou pelo saguão principal, serena, de cabeça erguida, cumprimentando os funcionários e retribuindo os sorrisos dos clientes. Sua presença exalava um poder silencioso, o de alguém que superou a injustiça, manteve a dignidade e transformou a humilhação em força e influência positiva. Derek Thompson, convidado por Marcus para uma sessão de conscientização pessoal, fez uma última aparição no shopping. Ao passar por Madison, instintivamente olhou para baixo. Ele entendeu, sem precisar dizer nada, que o verdadeiro poder não residia na intimidação ou na humilhação, mas na dignidade e no respeito que Madison personificava. Madison, no entanto, não olhou para ele. Não havia necessidade de confronto nem de vingança. A vitória foi silenciosa, mas retumbante. Respeito e integridade a colocaram no topo, enquanto a arrogância e o racismo o reduziram a uma sombra de sua própria vergonha. Marcus olhou para a filha, orgulhoso e emocionado. Você mostrou a todos, Madison, que a força não está na raiva, mas na dignidade e na coragem. E enquanto Madison continuava sua caminhada pelo shopping, cada passo parecia repetir uma mensagem. O verdadeiro poder está em respeitar a si mesmo e aos outros. E aqueles que buscam humilhar ou rebaixar sempre acabarão confrontando a força silenciosa daqueles que subestimaram. Assim terminou a história de Madison Reynolds, uma lição de dignidade, coragem e justiça silenciosa, onde a humilhação de ontem se transformou no triunfo retumbante de hoje.